pessoal, vamos abordar mais uma vez o assunto. Hoje, penúltimo dia da lição 12, estamos estudando sobre Paulo da carta aos Tessalonicenses, mas também esta semana sobre Paulo das cartas aos Coríntios, sim, a igreja dos Coríntios. E aí, é importante você pega seu livro Os Embaixadores, Atos dos Apóstolos na linguagem de hoje, livro de Ellen White, que fala sobre o surgimento ali da igreja primitiva, da igreja cristã surgindo até chegar aos dias de hoje. Então já leia os capítulos de hoje e da semana, que já está quase acabando. É os capítulos 25 e 26. 25, cartas importantes aos Tessalonicenses, que é a primeira e segunda carta dos Tessalonicenses, que está na Bíblia, e também capítulo de 26, divergências em Corinto. Então já leia agora mesmo. Essas duas igrejas de Tessalônica e de Corinto eram umas de muitas que Paulo pregou, né? E que se preocupava com seus novos convertidos. Paulo era quem pastoreava, ele ia de lugar em lugar, né? Mas ele se preocupava com as cidades que ele pregava. E ele enviava por meio de cartas, instruções e recebia, né? É incrível, porque ele recebia as cartas para entender que o povo estava sofrendo as suas consequências espirituais novas e aí reenviava cartas para auxiliar. É exatamente isso o papel de Paulo. Além de ficar vagando de cidade em cidade pregando, ele ainda enviava muitas cartas, mensagens, preocupações para que o evangelho esteja crescendo, para que a igreja primitiva crescesse imediatamente. Inclusive os coríntios, né, a igreja do livro dos Coríntios, inclusive na Bíblia, 1 Coríntios e 2 Coríntios são cartas que foram para os coríntios. Os coríntios eram bebês cristãos, eram pessoas que estavam surgindo. A maioria tinha acabado de se converter, ou seja, era tudo novinho. E eles ficaram lá, né, meio que perdidos no cristianismo, na nova igreja, né? Inclusive, Paulo menciona que eles precisavam de leite, né, espiritual, referindo que eram bebês espirituais. Ao contrário dos Tessalonicenses, que era um povo mais velho, velha guarda, né? Os coríntios eram nova guarda e os Tessalonicenses eram velha guarda. Os Tessalonicenses já comiam alimento maduro, né? E já os coríntios eram bebês que precisavam de muito leite. E aí, nós falamos bebês, né? Mas a lição explica muito bem. Nós não achamos que os bebês são menos importantes, né? Não é verdade? Na verdade, lhes damos mais atenção porque eles são tão vulneráveis. Quando falamos que a pessoa é bebê, né? É porque, igual a gente Coríntios, né? É porque é vulnerável, qualquer coisinha machuca, não tem independência, é totalmente dependente dos pais, né? O bebê é exatamente isso. Não sabe o que veio ao mundo, não sabe o que ele é, não sabe o que ele pode fazer e não sabe fazer nada. É por isso que ele precisa de alguém. E é exatamente isso que estão os pais. Então Paulo é como se fosse um pai aos coríntios, para ensinar, né, sobre a mensagem do mundo afora do conhecimento divino. E nós, será que nós estamos nos preocupando com os nossos bebês espirituais, entre aspas? Pois muitos convertidos estão se convertendo agora, né? Não estão sabendo muito bem como viver nesse mundo, mas devemos ser usados para a honra e glória de Deus. Nas armas, vamos ler o comentário de Ellen White da página 128. Paulo explicou posteriormente: deis leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber. De fato, vocês ainda não estão em condições. Muitos cristãos coríntios tinham demorado para aprender. Seu crescimento no conhecimento espiritual não havia estado à altura das oportunidades que tiveram. Não passavam de crianças no conhecimento de Cristo, né? Muitas hoje têm vergonha de ser chamadas de crianças, né? Pode ser um velhozinho, adulto, né? Ali, pai de família. Tem vergonha de ser chamado de criança porque para eles é muita autoridade. Mas assim, criança no sentido figurado, criança no sentido de que tem muito a aprender. Tem que estar dando leite para a pessoa, ou seja, as coisas mais básicas, espirituais, ensinamentos, pregações, do mais básico, porque na vida de um cristão, bebê de igreja, começa o quê? As historinhas, bem
bem facilzinhos, Davi e Golias, Moisés abrindo o mar vermelho, vai crescendo, crescendo, passando para classes juvenis, adolescentes, jovens, adultos, começa a estudar profecia e aí vai indo. Ou seja, é um crescimento que começa devagar, para você aprender e ir passando passo a passo. É exatamente isso que Paulo estava ensinando aos coríntios. Então, amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Estamos finalizando. Que venhamos sermos instrumentos usados pelo Senhor para pregar para mais vidas. Em nome de Jesus, amém.